Olá, olá, tudo bem com vocês? Bom, vamos mais para uma videoaula de interpretação de texto ou interpretação textual. Nessa videoaula eu irei dar algumas dicas para vocês sobre interpretação e compreensão de texto, ok? Bom, existem diversos tipos de texto e é o que chamamos também de tipologia textual, tipos de texto. Primeiramente, iremos falar sobre texto literário e texto não literário. Eu já conversei com vocês em sala de aula sobre alguns tipos de textos e vamos frisar mais um pouquinho o que é um texto literário e o que é um texto não literário. Bom, texto literário são várias interpretações que eu posso ter em um texto literário. O texto literário ele tem a função de divertir, de entreter, é um texto lúdico, é um texto subjetivo. Ou o que seria um texto subjetivo, professor? É aquele texto onde você coloca um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua experiência de vida, além do que o texto diz. Então, esse é um texto literário. Agora, falaremos um pouco do texto não literário. O texto não literário, ele tem uma única interpretação. E qual que é a única interpretação ou a única função que esse texto literário tem? Ele tem a função de informar. A função do texto não literário, a função é de informar. Ele é objetivo, ele é claro, ele é impessoal. Beleza? Bom, e nesses dois textos nós temos duas palavrinhas que nós chamamos de conotação e denotação. Conotação e denotação. Também já expliquei isso em sala de aula, vamos só relembrar com vocês. Professor, o que seria conotação? Conotação é o sentido literário, é o sentido figurado, as figuras de linguagem. Isso seria conotação. E a denotação? A denotação já é o sentido real. O que está ali no dicionário, o que está escrito ali no dicionário. Então, por meio do que nós sabemos de conotação e denotação, nós podemos dizer se esse texto é um texto denotativo ou um texto conotativo, ok? Eu vou dar algumas frases para vocês e em cima das frases eu vou explicar sobre a questão da conotação e a questão da denotação. Bom, eu tenho a seguinte frase: uma flor para outra flor. Anote aí no seu caderno e faça a análise para você. A frase é: uma flor para outra flor. Quando eu digo uma flor, eu estou dizendo a rosa. A flor mesmo, que a gente pega lá do jardim. A flor rosa, né? Nesse caso, essa flor, ela é denotativa, ela tem um sentido real. E quando eu digo para outra flor, ou seja, seria uma moça, seria uma mulher, seria uma menina. Nesse caso, a menina é flor, a mulher é flor, a moça é flor? Não é, no sentido real ela não é flor, ela é um ser humano. Mas eu digo uma flor, sentido real, para outra flor, sentido figurado. Então essa primeira flor é denotativo e a segunda flor é conotativo. Conseguiu entender? Deixa eu te falar uma outra coisa, uma outra frase. A frase é: ela é uma gata. Ela é uma gata. E aí? Ela é uma gata. Ela, pessoa do sexo feminino. E gata
Uma mulher é uma gata, um animal gato? Não é. Então, nesse caso, gata aí é o sentido que? Conotativo, o sentido figurado. Professor, mas nessa frase eu tenho uma palavrinha que eu possa designá-la como ambígua, ambiguidade. Nossa, professor, é mesmo, ambiguidade. O que será a ambiguidade? Depende muito do contexto. Eu posso ter duas interpretações. Eu posso ter outros sentidos, outras interpretações. Como assim, professor? Quando eu digo ela é uma gata, depende do contexto. Porque eu posso olhar para o animalzinho andando e dizer ela é uma gata. Ah, eu pensei que fosse um outro animal, mas era só uma gata. Ela é uma gata. E, dependendo do contexto, eu posso ter o sentido que? Conotativo, ou seja, o sentido figurado. Beleza? Uma outra frase aí diz assim, ó. O pai da menina que estava na janela morreu. Isso. O pai da menina que estava na janela morreu. O pai da menina que estava na janela morreu. Quem que morreu? O pai ou a menina? O sentido ficou ambíguo. Não tem como eu saber. Se a frase é o pai da menina que estava na janela morreu. Quem que morreu? O pai ou a menina? Aí nós temos uma outra frase ambígua, que gera uma ambiguidade. E aí, no caso dessa frase, eu tenho que mudar um pouco a estrutura dela para que ela ela cabe com essa dúvida. Quem que morreu? O pai ou a menina? Para que eu tire esse sentido ambíguo. Para que eu possa tirar esse sentido ambíguo e que eu possa dizer que foi o pai que morreu, eu teria que dizer o pai da menina, o qual estava na janela, morreu. Aí eu estou dizendo que quem morreu foi o pai. Se eu quero dizer a menina, o pai da menina, a qual estava na janela, morreu. Aí nesse caso, eu já quero dizer que quem morreu já não foi mais o pai, e sim quem? E sim a menina. Entende aí como que depende muito da estrutura da frase, depende muito do contexto. Por isso que uma interpretação textual a gente precisa ler com atenção, a gente tem que ter treino, a gente tem que prestar atenção nas palavras, prestar atenção no sentido. Isso é o que nós chamamos de interpretação de texto. Interpretar o texto. Interpretar e compreender o texto, o que ele está dizendo. Bom, e como eu havia falado para vocês, existe uma outra coisa chamada tipologia textual. Lembram que eu comecei a falar isso no início do vídeo? Tipologia textual? Então, bom, para que eu entenda, para que eu decodifique e para que eu saiba que tipo de texto que é, eu tenho alguns tipos de texto para informar para vocês. Eu tenho texto narrativo, eu tenho texto descritivo, eu tenho texto dissertativo, injuntivo, prescritivo e o diálogo. Muita coisa, né? Não, mas é tranquilo. A gente consegue entender perfeitamente eles. Vamos lá para as explicações? Bom, o meu texto narrativo. Professor, como que eu reconheço? Como que eu vou reconhecer se o meu texto qual desses, que tipo de texto é dentre todos esses que o senhor citou? Bom, vamos lá. O meu texto narrativo, quando você ler um texto e esse texto ele contar algo, esse texto ele tiver narrador, ele tiver personagem, uma ação, ele é um texto narrativo. O tipo desse texto, ou a tipologia desse texto, é um texto narrativo. Beleza? Professor, e o meu texto descritivo? Bom, quando você ler um texto que ele está caracterizando algo, que ele dá características físicas,
funcionais, psicológicas. Aí eu tenho um texto descritivo, ele está descrevendo, ele dando a descrição, as características de algo, ok? Bom, e aí eu tenho o meu texto dissertativo. Lembra lá? Tantas as vezes a gente faz as redações dissertativa argumentativa. Então, meu texto dissertativo, quando eu começo a ler e eu entendo que ele é um texto dissertativo, é um texto que ele vai debater sobre algum assunto. Ele vai colocar algum assunto para a gente debater. Lembra de tudo que nós já falamos em sala de aula? E outra coisa da característica do meu texto dissertativo, ele fala sobre algo. Ele vai falar sobre algo, ok? Ele não vai só narrar, ele não vai só descrever, mas ele vai falar sobre algo, beleza? Bom, aí eu tenho meu texto injuntivo. Texto injuntivo, o nome parece meio estranho, né? Injuntivo, nossa, professor, eu nunca ouvi falar desse nome, injuntivo. O texto injuntivo é aquele texto que tem a função de te orientar, de me orientar. Orientar, professor? Orientar. Olha, orientar como assim? Quer um exemplo de um texto injuntivo? Uma receita de bolo. Sabe quando a sua mãe vai lá pegar a sua prima, sua tia, pega lá uma receita de bolo e fala assim, lá na receita de bolo, coloque 2 ovos, coloque tantos por cento de farinha de trigo, tantas xícaras de açúcar, tantas xícaras de óleo. Esse texto que ele está te dando uma ordem, ele está te orientando, isso é chamado de texto injuntivo, uma receita de algo. Uma bula de um remédio, lá na bula de remédio tem assim, ó, tome tantas gotas de tantas em tantas horas, tome tantos comprimidos de tantas em tantas horas, entendeu? Então quando te dá uma ordem, quando te direciona, quando te orienta, é chamado de um texto injuntivo, beleza? Bom, e agora nós vamos para o texto prescritivo. Tem hora que a língua enrola, né? O texto prescritivo. Professor, e aí o texto prescritivo? O texto prescritivo, ele tem a função de normatizar. Normatizar. Opa, normatizar me dê a ideia de norma. Que tipo de texto são os meus textos prescritivos? Os meus textos prescritivos são aqueles textos que eles ditam leis, textos de leis, estatuto, sabe? O estatuto da criança e do adolescente, o estatuto do idoso. São textos prescritivos, beleza? E por último, um texto de diálogo. Esse é o mais tranquilo, né? O meu texto de diálogo, ele é um texto de falas, onde eu tenho atos de falas, os diálogos. Muito tranquilo, não é? Bom, as nossas próximas videoaulas eu virei com outras informações para vocês, com outras orientações, mas a dica de ficar bom numa interpretação de texto é você ter o hábito da leitura. Professor, mas eu não gosto de ler, né? Eu já ouvi muito isso em sala de aula. Professor, mas eu não gosto de ler. Eu não tenho o hábito de ler. Então passe a gostar e passe a ter o hábito da leitura diversificada. Mas se eu não gosto, professor, como que eu começo? Porque às vezes não tem aquele ânimo para começar. Pega o texto que você gosta. Você gosta do quê? É futebol? Pega um texto que fale sobre futebol. Ah, as meninas gostam de um texto de novela, fofoca de novela. Pegue para você ler e tenta entender ali o que está querendo dizer, o que quis dizer, mas na verdade não disse. Quais foram as ideias ali do autor, do leitor. Então pegue o texto que você se identifique. Aqueles encartes que tem da liturgia da igreja quando você vai, pega um texto daquilo. Um gibi, tudo faz parte, tudo é leitura.
mas você precisa começar a ler, você precisa começar a treinar, porque é o treino, a exaustão que leva à perfeição. Então você precisa começar a ter essas práticas da interpretação e da compreensão, para depois, logo mais, daqui um pouco, você já ter todas essas práticas e esses conhecimentos bem aguçados em você sobre cada tipo de texto, a tipologia textual. Beleza? Então, por hoje é só. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos.